Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, você que é professor, você que é aluno, que ama a escola dominical e tem nos acompanhado. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2017. Trimestre esse onde nós estamos estudando acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus, provado como ouro. E no nosso encontro de hoje estaremos refletindo acerca da lição de número 5. E a lição de número 5 tem como título Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. E é muito interessante nós pensarmos acerca desse título da lição, porque ele vem nos trazer a lembrança o fato de que ninguém é descartável diante de Deus. Deus tem poder para transformar a realidade de quem quer que seja. E mesmo aqueles que já foram transformados por Deus, hão de convir que, na verdade, só são o que são por conta de terem passado pela oficina de Deus. Porque é fundamental, mesmo aqueles que já tinham de antemão um bom caráter, eles apenas baseados no seu bom caráter, eles não podiam viver uma vida agradável ao Senhor. Então nós temos pelo menos 3 tipos de caráter. Nós temos aquele que é bom caráter, nós temos aquele que é mau caráter e nós temos aquele que tem um caráter cristianizado. E como assim cristianizado? Nós sabemos que o caráter cristão, o caráter cristianizado, ele é logicamente um bom caráter, mas ele vai além do fato de ser apenas um bom caráter. Ele, além de ser um bom caráter, ele é um caráter modelado pelo próprio Cristo. E, obviamente, um caráter cristão, ele possui uma nobreza muito maior do que aquele que é apenas bom caráter, muito embora já seja boa coisa ser um bom caráter. O textual está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, no versículo 13, que nos diz assim: como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. E é interessante nós refletirmos acerca dessa palavra do apóstolo Paulo, que na verdade ele se remete a uma profecia, a uma palavra profética de Malaquias. E o apóstolo Paulo ele vem trazendo essa palavra de Deus, né? Palavra que saiu dos lábios do Senhor, declarando que havia amado Jacó e havia aborrecido Esaú. E é muito provável que essa afirmação de Deus não esteja diretamente ligado às pessoas em si, não esteja ligado ao próprio Jacó ou ao próprio Esaú. Não é que Deus tenha amado Jacó e tenha desprezado ou rejeitado Esaú. O fato aqui mais pertinente, mais plausível para nós compreendermos essa palavra de Deus é quando pensamos na questão de nações. Jacó representando a nação de Israel, Esaú representando a nação de Edom. Sob essa ótica é mais fácil nós compreendermos o fato de Deus ter amado Israel e Deus ter aborrecido Edom. Israel se submeteu ao Senhor. Israel buscou a Deus. Israel procurou viver uma vida monoteísta, Deus sendo o único Deus daquela nação. Ao contrário de Edom, que se enveredou por outros caminhos e acabaram por aborrecer ao coração de Deus. Então é importante nós pensarmos acerca dessas duas personagens, tanto Jacó quanto Esaú, nesse versículo da palavra de Deus, olhando sob a ótica de nação, né? A ótica de uma nação. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram os seus desígnios. E é muito importante nós termos em mente essa questão da presciência de Deus, né? E quando nós temos aqui Deus anunciando que
Jacó ele iria ser servido por Esaú, que lá em Gênesis no capítulo 25, no verso 23, Deus já havia compartilhado isso com Isaac e Rebeca, falando acerca dos dois filhos que estavam no ventre de Rebeca, e Deus dizia que o maior serviria ao menor. É muito importante nós pensarmos na questão da presciência, não sob a ótica de que Deus já estava de antemão vendo Esaú trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, e também pelo fato de Deus estar vendo de antemão Jacó se esforçando e fazendo o que podia fazer para se apropriar dessa bênção. Então não era por conta das escolhas de cada um, né? Esaú rejeitando a bênção, Jacó fazendo o que pudesse fazer para se apropriar dessa bênção. Não foram as obras ou as escolhas de cada um que levaram a Deus, por conta da sua presciência, escolher a Jacó. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 9, no verso 11, nos deixa muito claro, né, que Deus ele já havia feito a promessa antes dos dois nascerem, justamente para eliminar qualquer possibilidade de um ou outro ser escolhido por causa de suas obras. Então Jacó não foi escolhido pelo fato de Deus já de antemão ter visto que ele iria lutar para ter a bênção. Ele ia lutar tanto para ter a bênção do seu pai, como iria depois lutar para receber a bênção de Deus, como ele lutou com o anjo. Então não foi baseado no que Jacó faria, ou seja, nas suas obras, que Deus foi levado a escolhê-lo. Deus o escolheu porque aprouve ao Senhor escolher a Jacó. Deus decidiu escolher a Jacó, e ele é Deus, né, irmãos? Então, a nossa introdução aqui nos diz o seguinte, eu gostaria de destacar dentro da nossa introdução o seguinte: Jacó logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Então, é importante aqui nós destacarmos o fato de que Jacó, ele acabou se tornando para nós uma lição de que verdadeiramente aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É uma aplicação prática e patente diante de nós, essa questão daquilo que nós fazemos e daquilo que nós recebemos em troca por conta daquilo que fazemos. Então, depois de tudo que Jacó fez, o que ele recebeu em troca foi, na verdade, a necessidade de ter que fugir, né, sair fugido por conta do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Depois Jacó, ao chegar na terra lá do seu sogro Labão, ele foi trabalhar pelo objeto do seu amor, que era Raquel. Trabalhou 7 anos e quando foi ter a sua Raquel, ele recebeu a Léia. Teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Jacó teve 10 vezes o seu salário mudado pelo seu sogro Labão. Jacó, ao voltar para a terra dos seus pais, ele teve que experimentar ali um dissabor de ter a sua filha Diná sendo defraudada por um príncipe de Siquém. Mais tarde, Jacó teve o dissabor de ver o seu filho José sendo vendido, né, pelos seus irmãos e sendo dado como morto. Jacó depois teve que ir para o Egito por conta da fome que havia assolado a sua terra. Então foram circunstâncias que Jacó acabou vivenciando, que talvez, se ele tivesse esperado o tempo apropriado da bênção de Deus se cumprir em sua vida, ele não tivesse que sofrer e que viver todos esses maus bocados. Então isso é uma lição de Deus para nós que temos promessas da parte do Senhor, mas que precisamos estar aguardando o momento oportuno de Deus realizar as suas promessas em nossa vida. Nós não podemos, irmãos, mesmo tendo promessas de Deus como Jacó tinha, nós não podemos nos antecipar, nós não podemos usar de artifícios ou recursos humanos para fazer com que as promessas de Deus se tornem realidade. Se as promessas são de Deus,
no seu tempo, Deus irá realizá-las e elas serão bênçãos para nós. E elas se transformarão em canais de bênçãos para a nossa vida. E nós não colheremos frutos amargos se as bênçãos de Deus vierem no tempo apropriado. A parte 1 da lição fala quem era Jacó. E o tópico 1 diz, o filho mais novo de Isaac. Jacó, ele era a materialização de um milagre de Deus na vida de Isaac e de Rebeca. Rebeca era estéril, não podia ter filhos, e Isaac e o seu irmão Esaú, eles então foram a materialização desse milagre, né? Eles foram a resposta de Deus, o milagre de Deus. E Jacó, o nome Jacó, originalmente, vem do hebraico Yaakov, que significa Deus protege. Mas como no meio do povo de Israel, todos os nomes próprios, todos os nomes dados às pessoas, eles têm alguma ligação com o caráter, alguma coisa relacionada à vida daquela pessoa que está recebendo o nome. Muito embora o nome Jacó, de Yaakov, significa Deus protege, por conta das atitudes, por conta da manifestação do caráter de Jacó, esse nome acabou significando também a questão de suplantador, né? Aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Então o nome acabou se afinando aí com o caráter do seu dono. O tópico 2 diz, o preferido da sua mãe. E aqui no tópico 2 nós temos o relato daquela estratégia, né, que Rebeca, ao ouvir que Isaac estava disposto a ministrar uma bênção especial sobre a vida de Esaú. Isaac amava Esaú, porque o estilo de Esaú era muito parecido com o estilo do seu pai. E Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó, até por conta do estilo de Jacó, mais caseiro, né? Um jovem de tendas, né? Ele permanecia muito tempo em casa. Então Rebeca amava mais a Jacó, e quando Rebeca ouviu Isaac dizer que iria abençoar a Esaú, Rebeca armou todo um esquema para que aquela bênção, ao invés de ser ministrada sobre a vida de Esaú, passasse a ser ministrada sobre a vida de Jacó. Jacó acabou sendo cúmplice, acabou aceitando, muito embora em um primeiro momento ele sentisse um certo temor por estar enganando o pai, ele tinha um medo de ser amaldiçoado, mas acabou sendo convencido por sua mãe e deu continuidade aí a essa estratégia, né, de enganar o seu pai. Então, Rebeca, ela errou bastante nisso por conta da sua imprudência. Rebeca já havia ouvido, antes do nascimento dos filhos, Rebeca já havia ouvido a palavra de Deus, a intenção de Deus, que era fazer com que Jacó, ele fosse abençoado e Esaú o servisse. Rebeca tinha esse conhecimento, mas acabou se precipitando, sendo imprudente e trazendo um contexto de maldição para dentro da sua casa. Isaac, muito embora estivesse sendo enganado ali por toda aquela articulação, né? Jacó chega diante de Isaac coberto por pele de ovelha para simular o corpo peludo de seu irmão Esaú, para enganar o seu pai. Isaac vestido com roupas de Esaú para exalar o cheiro do campo, o cheiro de Esaú, para enganar o seu pai Isaac, para que tudo fosse apropriado ali para iludir Isaac. Isaac em um momento desconfiava, mas em outro momento era convencido, porque por aquilo que ele sentia, embora ele não estivesse mais enxergando, mas ele sentia o cheiro do filho. Ele, ao tocar ali, ele sentia que aquilo ali era como a pele do seu filho Esaú. Então vejam que houve uma sucessão de erros aqui. Rebeca errou no sentido de ser imprudente.
Isaac errou no sentido de se deixar levar pelos sentidos, pelos seus sentimentos. E é um perigo terrível, irmãos, nós nos deixarmos levar por aquilo que nós estamos sentindo. Existe inclusive aí, no meio do povo de Deus, uma tendência muito grande a se deixar levar, a se conduzir por conta das sensações. Tem pessoas que, por exemplo, na expectativa de obterem uma resposta de Deus, uma orientação de Deus, de repente tem um sentimento de arrepios e aquilo ali já convence a pessoa de que é uma testificação de Deus. Eu entendo que Deus está nesse negócio porque eu senti um arrepio, né? Eu senti isso, eu senti aquilo. Nós não devemos nos mover pelaquilo que nós sentimos, porque o nosso coração é enganoso, as nossas sensações também. Nós precisamos nos mover pela palavra, pela vontade diretiva de Deus, pela palavra liberada por Deus, irmãos. Então existem muitas pessoas se engodando, se embaraçando com as coisas dessa vida, porque estão vivendo como Isaac, estão tomando atitudes baseadas nas sensações, nos sentimentos. Então vamos para frente aqui. O tópico 3 da primeira parte diz: o preferido de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para salvação e outros para condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Então, na verdade, essa questão de Deus escolher uns para serem salvos, outros para serem condenados, isso não faz parte do caráter justo de Deus, do caráter bondoso de Deus. Muito embora Deus não escolha um para ser salvo e o outro para ser condenado, Deus, na maioria das vezes, escolhe um para ser usado em determinado momento e outro para ser usado em outro momento. Então, Deus não escolhe pessoas com relação à salvação, mas Deus escolhe as pessoas com relação aos seus projetos, para usá-las em determinados momentos. Então, imaginemos, por exemplo, um arqueiro, né? Aquele atirador de flechas. Dependendo do seu alvo, dependendo da distância onde está o seu alvo, dependendo do tamanho do seu alvo, ele vai procurar uma flecha apropriada para aquela circunstância. Assim também é Deus. Dependendo do projeto que ele intenta realizar, ele vai sacar da sua aljava uma flecha ideal, compatível com aquele projeto. Então, em um momento, para uma determinada necessidade, Deus saca da sua aljava um determinado servo, em outro momento um outro servo, e assim ele vai escolhendo para as diversas demandas os seus instrumentos. Então Deus, para dar, na questão de dar prosseguimento aí, à linhagem de Abraão, Isaac, e fazer com que Israel tivesse a sua continuidade, né, os propósitos de Deus, Deus então escolhe Jacó. Poderia ter escolhido Esaú? Poderia. Aprove ao Senhor, por motivos que nós não sabemos explicitar, mas Deus, ele decide escolher Jacó, que mais tarde passa a se chamar Israel. A segunda parte da nossa lição diz o seguinte: a direção de Deus na vida de Jacó. Então nós temos aqui o tópico 1, a visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, em um sonho, Jacó teve essa visão. A visão dessa escada, né? Uma escada que conectava céu e terra. E, muito embora aquilo tenha sido uma visão em um sonho, não temos dúvidas de que isso é uma realidade. Há uma conexão entre céu e terra. Há uma conexão entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. E todos aqueles que vivem no Espírito, eles podem, na verdade, ter acesso a essa outra dimensão. Embora vivendo no mundo natural,
é-nos franqueado a possibilidade de acessarmos o mundo sobrenatural. Se nós estivermos no Senhor, se o nosso espírito tiver nascido de novo, né, tiver sido restaurado pelo Senhor, nós teremos acesso a essa dimensão de Deus, a dimensão dos milagres. O segundo tópico da segunda parte diz: a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como Deus de seus pais. E eu queria chamar a sua atenção para esse ponto aqui. Não foi, na verdade, Jacó que em primeira mão buscou a Deus. E foi Deus que se apresentou a Jacó. Foi Deus que buscou a Jacó. Deus tinha planos acerca da vida de Jacó e no tempo apropriado Deus se revela a Jacó. E isso é interessante, irmãos, porque baseado nessa história, baseado no que aconteceu, nessa experiência de Jacó, nós podemos também realimentarmos a esperança no nosso coração concernente a alguém que nós amamos, talvez um membro da nossa família que esteja desgarrado, mas que Deus tem projetos para a vida dessa pessoa, e embora essa pessoa de repente não esteja buscando a Deus, mas nós podemos, baseado na história de Jacó, nós podemos acreditar e ter a nossa esperança renovada quanto à possibilidade de, em um determinado momento, Deus se revelar a esse nosso ente querido. Deus se revelar a esse filho, a essa filha, a esse marido, a essa esposa. Deus se revela. Deus se revela, e essa pessoa que de repente estava andando com o seu entendimento acobertado, com escama nos seus olhos e não conseguiam enxergar a verdade, mas mediante a revelação de Deus, como ele se revelou a Saulo ali no caminho para Damasco, Deus ele também pode e vai se revelar a essa pessoa querida, e essa pessoa vai tomar consciência do caminho errado que estava tomando e voltará à presença do Senhor e buscará a face do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Então que possamos acreditar, que possamos trazer para a realidade da nossa vida o fato que aconteceu com Jacó e que é suscetível a acontecer com qualquer outra pessoa. Se aconteceu com Jacó, que era suplantador, que era trapaceiro, que era enganador, logo isso pode acontecer com qualquer outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, na terceira parte da nossa lição, diz o seguinte: os aspectos do caráter de Jacó. O tópico 1 diz: antes do seu encontro com Deus. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos do seu caráter. Eu quero inclusive chamar a atenção aqui para essas três dimensões do homem no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus e com as coisas do reino dos céus, né? Nós temos aqui dizendo que Jacó era um homem natural, ou um homem carnal. E existem essas três dimensões. Existe a dimensão do homem natural, existe a dimensão do homem carnal e existe a dimensão do homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não teve uma experiência com Deus. É aquele que não encontrou Deus ainda. O homem carnal é aquele que de repente já teve um contato com o Senhor, que de repente em algum momento já entregou a sua vida ao Senhor, mas acabou por perder de vista a questão do primeiro amor e começou a novamente se deixar levar pelas coisas dessa vida. Então se tornou um homem carnal, né? Não é um homem natural porque travou já esse relacionamento com Deus, mas por conta de deixar que as obras da carne voltassem a prevalecer na sua vida, se transformou em um homem carnal. E a outra dimensão é o homem espiritual. É aquele que teve um encontro com Deus, que foi transformado e mantém-se transformado e vivendo em santidade na presença do Senhor. Então, Jacó, ele foi esse homem natural, né? Esse homem natural, mas depois ele se transformou em um homem espiritual. Ele teve um encontro com Deus e teve o seu caráter transformado. Mas na época
ainda do Jacó natural, né? Aquele Jacó que era movido apenas pelas as suas paixões interiores. Nesse momento ele era oportunista e era egoísta, né? E a gente vai ver aqui ele propondo ao seu irmão que estava faminto, ele propondo ali uma troca, né? Dar um prato de comida para o seu irmão e em troca disso se apropriar da bênção da primogenitura, né? Então podemos ver essa nuance do caráter de Jacó. Ele também era interesseiro e calculista, então ele foi construindo o seu castelo pouco a pouco, né? Cada passo que ele dava era meticulosamente calculado, preparando para o próximo passo, né? Como, por exemplo, um animal feroz no meio da floresta, querendo pegar a sua presa e dando passos friamente calculados até que tenha êxito na sua empreitada. Assim era Jacó. Ele também era mentiroso e enganador. Nós conhecemos a história das vezes que ali ele, diante do seu pai, usou de mentira, primeiramente dizendo que era Esaú, né? Depois dizendo que ele havia conquistado rapidamente a caça, que o seu pai havia mandado Esaú ir caçar, e Jacó disse que ele conseguiu rápido porque a caça veio ao seu encontro, e muitas outras mentiras aí acabaram por ser a tônica da vida de Jacó, daquele Jacó, o velho homem, né? Mas em um dado momento Jacó teve um encontro com Deus, e após esse encontro com Deus nós podemos perceber novas facetas no caráter desse homem. Irmãos, o encontro com Deus faz toda a diferença. O encontro com Deus transformou Jacó em um homem de um coração profundamente grato, né? Ele, em um certo momento, ele fez um voto com Deus, dizendo que se Deus lhe abençoasse, ele daria o dízimo de tudo o que ele tinha. Então, isso já começava a revelar essa faceta do caráter dele, desse Jacó restaurado, desse Israel, né? Um homem profundamente grato. E a gratidão, ela deve ser a tônica da vida de todos nós. A gratidão é uma semente geradora de benefícios e favores e milagres de Deus na nossa vida. Quanto mais somos gratos ao Senhor, tanto mais nós produziremos no coração do Senhor a vontade, a disposição de nos abençoar. Louvado seja Deus. Jacó também, agora com o caráter transformado, ele se transformou em alguém esforçado e sofredor. Então a gente vê o quanto ele era trabalhador, trabalhando ali para o seu sogro, né? Ele era realmente alguém esforçado. Jacó se torna um homem diferenciado. Ele também passa a ser um homem que caminha na direção de Deus, na direção que leva o homem ao coração de Deus. E é fundamental que o caráter de cada um de nós também nos leve a seguirmos esse caminho, essa trilha, a trilha que nos leva ao coração de Deus, a trilha que nos coloca na direção do Senhor e que faz com que nenhuma outra direção nos atraia, nos chame a atenção, que não seja aquela que nos leve à presença do Senhor. O tópico 3 da terceira parte diz: no seu encontro com Esaú, né? Então nós temos aqui aquela questão do momento em que Jacó, ele volta, ele sai da terra lá do seu sogro Labão e volta para a terra dos seus pais, e é interessante que nesse regresso, Jacó, em Gênesis no capítulo 35 percebemos isso, Jacó, ele já, uma pessoa bem diferente, quando ele se levanta ali para peregrinar de volta para a sua terra, a ordem que ele dá para todo o seu povo, né, para todos aqueles que estavam agora debaixo da sua tutela, Jacó, ele diz assim: olha, mudem as roupas, livrem-se dos deuses, ou seja, santifiquem-se, né, preparem-se, porque nós vamos estar indo para Betel, né?
Isso, na verdade, foi um chamamento de Deus para que Jacó se levantasse e fosse a Betel, e Jacó então se volta para o seu povo e dá aquela ordem: olha, livrem-se dos deuses, mudem de roupa, coloquem novas vestes, preparem-se, né, para, na verdade, um novo tempo. E é assim também que nós devemos estar a cada dia, procurando conduzir a nossa vida, ministrando para nós mesmos, nos sobre aqueles que estão no nosso círculo de influência, dizendo: olha, vamos mudar as nossas vestes, vamos nos desfazer dos nossos deuses, né? Os deuses que de repente não necessariamente sejam uma imagem de escultura, mas que sejam coisas que acabam por tomar e chamar a nossa atenção a tal ponto de fazer com que a atenção que deveríamos dar a Deus fique prejudicada. Então, que Deus nos abençoe e que essa lição de Jacó, o que Deus fez na vida dele, que posteriormente Deus fez através da vida dele, seja para nós um grande momento de aprendizado. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus. Amém.